Mais uma vez, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Vamos meditar na palavra do Senhor. Glória a Deus. Primeiro diga assim comigo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Glória a Deus. Palavra de hoje, vamos meditar em Jeremias, capítulo 18. E diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Queridos, como eu tentei fugir dessa palavra aqui. Essa palavra é muito forte. Não tem como falar dessa palavra aqui, deste capítulo, sem pensar, sem analisar o processo pelo qual passa o vaso na mão do oleiro. Não é um processo tão simples. Não é um processo qualquer. Aqui vemos que Deus chamou a atenção de Jeremias para que ele visse, para que ele descesse à casa do oleiro e pudesse observar como o oleiro estava trabalhando no barro para fazer aquele vaso. Interessante que Deus já estava falando com Jeremias e disse: desce e vai à casa do oleiro e lá eu falarei contigo. Deus queria falar algo mais para Jeremias. Mas para que ele falasse algo mais, Jeremias tinha que descer. Nós vemos que Deus mandou que Jeremias descesse, então ficava em um lugar baixo. A casa do oleiro, a olaria. Queridos, eu poderia falar aqui várias coisas, mais de uma hora, tornaria extenso o vídeo, que não é o objetivo aqui, para falar sobre essa passagem, sobre todo esse processo, até porque quando Deus ele nos dá uma palavra que nós temos a responsabilidade de transmitir, nós vamos estudar sobre o assunto. E hoje é muito fácil, você abre a internet, você pesquisa o que você quer. A diferença hoje, né? Deus tem tanta pressa em que o evangelho seja pregado, que Deus facilitou para os novos pregadores. Que a gente abre hoje o Google e já tem lá, eu poderia falar sobre o que os geólogos falam no Google. Aí está documentado que existem 200 tipos de barro e que apenas desses 200, apenas 8 se faz o vaso, enfim. Mas interessante é que falar é que esse barro somos nós. Interessante é ir direto ao assunto. Eu já começo até pelo final, na verdade, dizendo que esse barro somos nós. E que o oleiro é Jesus. Já começo dizendo que o processo, ele existe. Para ser vaso, tem que passar pelo processo. É impossível ser um vaso sem passar por esse processo. Sem passar por esse processo, é apenas um barro ainda cru. Porque o processo envolve
a água no barro, a espera do ponto daquele barro, aquele barro ficar no ponto para que ele possa ser amassado num segundo momento, numa segunda etapa do processo. Enfim, eu não sou perita, não sou oleira, não sei fazer barro, não sei fazer vaso, mas a gente pode ver aqui, pelo pouco que viu Jeremias, como trabalhava o oleiro naquele vaso. Então, querido, pode simbolizar a água no vaso, pode simbolizar a palavra de Deus em nossa vida, o barro pode simboliza a nós o nosso coração, a palavra de Deus no nosso coração. Observa que quando você joga a água no barro, se você não imediatamente manipular, ela endurece. Assim é o nosso coração. Se a palavra de Deus, ela vier ao nosso coração, e a gente não deixar que ela trabalhe imediatamente, a gente começa a colocar em prática, o que acontece? O nosso coração fica endurecido e fica impossível de trabalhar no nosso coração, fica impossível de Deus, não para ele, que nada para ele é impossível, mas em todo o bem que Deus quer para a gente, fica difícil, fica mais difícil, mais demorado de ele operar como ele quer, devido ao nosso coração está endurecido. Eu imagino, para mim é mais fácil imaginar na culinária, quando vai fazer uma massa, até de um bolo ou de alguma coisa, quando você joga água que demora, a tendência é ficar endurecido, pedrado. Assim é o nosso coração. Assim é o nosso coração, que é comparado, nós que somos comparados ao barro, aqui que Jeremias fala. Hoje em dia, querido, a coisa está muito difícil. Hoje em dia está difícil demais. Porque muitos não querem passar por esse processo. Muitos estão na igreja querendo ser vaso. Você sabe que tem vaso de todos os tipos. Não precisa ser perito em vaso para saber que tem vaso de todos os tipos. Tem vasos grandes, pequenos, tem vasos mais bonitos, adornados, tem vasos mais simples, desses que a gente coloca até atrás da porta, mas todos têm a sua devida utilidade. Todos têm a sua devida utilidade. Não podemos usar um vaso, porém, que esteja cheio. O vaso, para ser usado, ele tem que estar vazio. Para Deus usar os seus vasos, o vaso tem que estar vazio de tudo aquilo que impeça a Deus de encher aquele vaso com a unção do Espírito. E para quê? E para quê, pastor? Essa unção do Espírito, para quê? Para que Deus venha cumprir o propósito na minha e na tua vida. Tem um louvor que fala: onde eu te colocar, tu brilharás e eu te encherei. Onde Deus nos coloca, Ele quer que a gente venha a brilhar. Porque o vaso pode estar pronto, mas Deus, Ele necessita encher do seu espírito, necessita adornar. A arrumação dos vasos, quem faz na casa é o dono da casa. E quem é o dono da casa? Quem é o dono da obra? É Jesus. É Ele que arruma. Muitos querem estar no meio, muitos querem estar no lado, mas não é assim, não é como nós queremos, é Deus, é Ele quem organiza as coisas. É Ele quem organiza tudo. Muitas vezes, a pessoa o vaso acha que já está pronto para ser usado. Aí prepara um hino, aí não é chamado para cantar, fica triste, fica aborrecido. Prepara uma pregação, não é chamado para pregar, fica triste, aborrecido. Chega no final do ano, inicia o ano, o pastor distribui cargos, aí não dá o cargo que a pessoa quer, ela se sente aborrecido, mas veja, Deus é o dono da obra, querido. É Ele que organiza os vasos. O importante é o vaso estar sendo usado para a finalidade que Deus
ele quer utilizar o vaso. Veja que naquele processo, no processo de fazimento do vaso, o oleiro, ele trabalha, que Jeremias pôde observar que o oleiro estava trabalhando sobre as rodas, tipo, mexe as rodas, igual aquelas máquinas de costura antiga, que mexia aquela manivela embaixo, né, para trabalhar em cima, mais ou menos assim, né? E o oleiro trabalhando sobre as rodas naquele vaso. Veja que o vaso, ele começa a ser trabalhado de dentro para fora. Começa a fazer de dentro. Deus começa a trabalhar na nossa vida de dentro. Veja que eu, hoje, nesse exato momento, querido, Deus sabe o que eu estou falando. Eu agradeço muito a Ele de coração por tantas vezes que eu pedi e Ele não me atendeu. Imagina você que certa vez eu pensei, né? Eu pensei e já estava determinada. Eu pensei, eu vou estudar, eu vou ser policial. Porque eu detesto bandido. Mas eu não falava para ninguém, eu estava guardando aquilo comigo. Eu vou ser policial. E aí, né, como eu já conheço um pouco a Bíblia, eu vou falar da Bíblia. Se ele não quiser, vai ser muito fácil para mim. Eu vou eliminar um bocado. Ora, queridos, Deus sabia que eu não ia passar nem 24 horas viva. Só para você ter uma ideia de como é o ser humano. Mas aí Deus olhou para mim e disse que nada, daqui a um tempo tu vai ver só como é que tu vai estar. Queridos, certa vez eu ia passando e uma pessoa me pediu um prato de comida. E eu pensei, e tinha muita comida onde eu estava. E eu pensei, se eu der um prato de comida, daqui a pouco ele volta a ter fome. Mas se eu pregar a palavra de Deus, Deus pode libertar ele, transformar a vida dele e fazer dele uma nova pessoa. E ele vai ser abençoado. Pode ser abençoado em todas as áreas da vida dele. E comecei a pregar a palavra de Deus. Comecei também a distribuir comida para aquelas pessoas. E quando eu vi, irmãos, eu já estava ali pregando para aquelas pessoas que estavam com vidro cheirando cola na mão. Muitas delas estavam ouvindo ali, chorando, ouvindo a pregação da palavra de Deus. E por várias vezes, querido, eu me peguei, eu que odiava bandido. Eu me peguei por várias vezes de joelho dobrado, chorando para que aquelas almas fossem libertas, fossem salvas. Até o ponto que eu acordei, amanheci desesperada, porque Deus me revelou durante a noite um deles coberto no lençol e chegava a polícia e crivava ele de balas. E eu fiquei muito agoniada, meu espírito ficou muito agoniado. E eu fiquei orando por aquela pessoa. Cheguei até ele e falei. E para a glória de Deus, ele foi liberto, voltou para sua casa. Houve um processo dele. Ele voltou para sua casa, voltou a estudar e muitas outras obras Deus ele fez. Então, Deus ele sabe, queridos, como trabalhar na nossa vida. Tantas e tantas coisas que eu queria fazer e Deus não permitiu. Não permitiu, querido. Por quê? Porque eu estou na presença dele. Você sabe qual é o primeiro, que eu vejo aqui, o único critério para Deus trabalhar, começar a trabalhar no barro? É ele estar na presença do oleiro. Esse é o critério. Hoje é muito complicado, querido. Hoje é muito complicado, porque as pessoas só vivem correndo, só vivem com pressa, tem pressa de tudo. Imaginem que até uma pregação de 15 minutos, de meia hora já enfada a pessoa. Como pode uma coisa dessa? Como pode? A Bíblia diz que Jesus, ele pregava e passava o dia todo pregando e pregava 2 dias, 3 dias, a multidão acompanhava. Aí a pessoa diz assim, mas naquela época, achei sim, trabalhavam sim. Hoje também trabalham. Mas, queridos, não precisa muito ser perito em barro, nem estudar nada da geologia lá, para saber que nós somos feitos do mesmo barro. E hoje, agora, no cenário atual, é muito mais fácil de explicar isso.
quando a gente vê os noticiários, e bem próximo da gente tem pessoas morrendo, sejam milionárias, ricas, classe média, pobre, miseráveis, morrendo com vírus. O vírus chegou e está mostrando que somos todos iguais, que somos todos da mesma matéria, que ninguém é melhor que ninguém. A única diferença é que se você estiver na presença do oleiro, ele trabalha na tua vida. Ele trabalha na tua vida. Ele tem poder para fazer você ser o melhor pregador, o melhor cantor. Para ele, para a glória dele, o melhor empresário. E tantas outras coisas, querido. Deus, ele tem o poder. Se a gente deixar com que ele trabalhe na nossa vida, no nosso coração. É muito difícil hoje em dia, querido. As pessoas estão com o coração muito endurecido porque não querem receber a palavra de Deus. E o coração, que é o barro, fica endurecido. Porque precisa de água para trabalhar no barro. A água é a palavra de Deus. A palavra de Deus que lava a nossa mente de toda sujeira, lava o nosso coração. Tira do nosso coração, esvazia nosso coração de todo ódio, toda mágoa, todo rancor. Tudo aquilo, toda impureza, tudo aquilo que não agrada o Espírito Santo de Deus. Ele tem poder para trabalhar. Deus, ele não tem poder só para trabalhar sobre coisas. Ele tem poder para trabalhar sobre pessoas. E essa é a prova de que ele tem poder para trabalhar sobre pessoas. Ainda que temos o livre-arbítrio. Temos o livre-arbítrio, sim, temos. Mas Deus, ele continua sendo soberano. O domínio, o poder estão nas mãos dele. Estão na mão do Senhor. Queridos, vamos deixar Deus trabalhar na nossa vida. Vamos deixar que Deus, ele trabalhe no nosso coração. Que ele venha, que a gente possa nos esvaziar, porque ele amassa o barro para tirar tudo aquilo que não agrada da nossa vida, do nosso coração, da nossa mente, do nosso eu. Como o oleiro trabalhando naquele barro, ele vai tirando as impurezas. Não é assim? Quando vai fazer uma massa de pastel, vai manuseando aquela massa, vai vendo se tiver algum grão, alguma coisa que venha causar um prejuízo no prato que está se fazendo, se tira, joga fora. Aí se rasgar, se tiver ali rachado, se tiver quebrado, se tiver ressecado, joga água, refaz de novo. É assim, querido. O problema é que quando a gente endurece o coração para Deus, mesmo na presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus, o que acontece? Ele vai quebrar de novo, querido. Vai quebrar de novo para fazer outro vaso. E quantas vezes teremos que ser quebrados? Quantas vezes teremos que... Sim, porque Deus, a gente vê aqui nessa palavra, que Deus, ele não joga fora o vaso que está quebrado, o vaso que está com defeito. Não, ele não jogou fora. Ele refez. Ele fez um outro vaso, porque ele tem poder. Deus não é como nós, querido, que muitas das vezes tem pessoas que tratam as outras como objetos descartáveis. Ah, serviu, tudo bem. Não serviu, joga fora. Quantas vezes a gente se ouve até... Outro dia eu estava ouvindo aí de um cantor gospel. Teve uma fraqueza, ele caiu. Caiu, a gente diz que caiu da graça, caiu em pecado. Estava bebendo. E aí muitos aproveitam e dizem assim, ele caiu, ele falhou. Chama ele que agora o cachê dele está mais baixo. É assim, desvalorizam. Mas como Jesus é lindo. Como, querido, a cada dia eu tenho aprendido a amar esse Deus, porque ele é o único que nos dá poder e valor. Jesus nos dá poder e valor, ele nos valoriza. Ele não te joga fora. Ele jamais vai te jogar fora.
Não saia da presença do oleiro. Não saia da presença do Senhor, mesmo quebrado, mesmo rachado, mesmo todo quebrado. Continue na presença do Senhor Jesus, porque Ele vai fazer de você um vaso novo, um vaso para honra. E vai te adornar, e você vai ficar lindo, e você vai ser muito útil. Onde Ele te colocar, você vai brilhar. Seja num ministério, seja numa igreja, seja no outro país, seja numa empresa, seja em qualquer projeto, você vai brilhar. Deus vai fazer de você um sinal nessa terra. Você vai brilhar nas mãos do oleiro, adornado pelo Espírito Santo. Vamos orar, querido, nessa madrugada. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, te louvo, Senhor, por essa palavra. Te louvamos, Senhor, meu Deus amado, porque o Senhor não desistiu de nós. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá poder, o Senhor nos dá valor. Muito obrigada, Senhor, por trabalhar de uma forma, Senhor, tão maravilhosa em nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, porque muitas coisas não entendemos. Muitas coisas não sabemos, meu Pai. Mas o Senhor tem trabalhado na nossa vida, tem nos dado a compreensão, tem nos acrescentado fé no coração, para que mesmo sem entender algumas coisas, a gente persevere e receba a vitória e possa ter um sorriso no rosto, porque isso o Senhor sabe fazer muito bem, colocar o sorriso no nosso rosto. Deus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelo teu trabalhar em nossas vidas. Como o Senhor é lindo, Pai. Nós te agradecemos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Que todo mal caia por terra da tua vida, da tua casa, do teu trabalho, da tua família. De todas as áreas da tua vida, que Deus arranque e quebre todo o mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, querido? Compartilhe esse vídeo, abençoe outras pessoas. Compartilhe e curta. Nós estaremos aqui, você diz assim, mas quem, missionário? Eu sempre falo, eu e mais 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, viu? Nós estaremos aqui, em nome de Jesus, antes do final desse fim de semana, são 3 vídeos por semana, uma outra oportunidade, você pode clicar no sininho, que assim que tiver outro vídeo, o YouTube vai notificar para você, e você vai poder nos acompanhar, se alimentar da palavra de Deus, compartilhar e abençoar outras pessoas. Muito obrigada. Amém? Beijão para você.